Você não vê emenda em aliança. Aliança não tem emenda. Ou é ou não é. É por isso que eu quero te dizer uma coisa. Nessa campanha, Deus vai nos entregar muito. Mas antes de entregar, Deus vai tirar muita coisa. Porque para pôr tem que tirar, tem que ter espaço. Se a sua motivação em fazer essa campanha é trocar seu carro num carro novo, se é comprar algo financeiro, a sua motivação não está muito boa. Porque nessa campanha, Deus quer te dar graça. Nessa campanha, Deus quer nos dar mais unção. Nessa campanha, Deus quer que nós tenhamos, a capacidade de tomar posse da autoridade que Ele já nos deu. Aleluia. Amém. Agora, como está a nossa aliança? Aliança. A minha aliança, ela não pode estar quebrada, porque eu atraso. O fato de eu quebrar a aliança, Deus não vai dizer que não vai me abençoar. Mas eu preciso acertar a primeira aliança. Porque Deus não quebra princípios que foram estabelecidos por Ele mesmo. Deus, na sua grandeza e na sua autoridade, Ele estabeleceu a sua palavra e ficou debaixo da autoridade da sua própria palavra, porque Ele não quebra a sua palavra. Isso é o poder e a grandeza de Deus. Agora, o homem Adão, a Bíblia diz que Deus deu um sono profundo em Adão. Deus cortou no lado de Adão, tirou um osso estéril e fez a esposa. E os dois juntos, felizes, eles tinham autoridade, tinham comunhão com Deus, mas eles quebraram o princípio, eles quebraram a aliança. Quando eu quebro a aliança, eu tenho que ficar escondido, eu tenho medo e vergonha de Deus. Mas Deus não nos criou para ter medo e vergonha dele. Deus nos criou para ter comunhão com Ele. Deus nos criou para ter intimidade com Ele. Mas ainda assim, o homem quebrou, mas Deus não virou as costas. Deus não quebrou a aliança com o homem. Deus falou assim: olha, você estava na inocência, agora você sabe que você não está mais na inocência. O homem passa então a estar no estágio de consciência, mas Deus estabelece outra aliança com o homem na consciência dele. Muitas pessoas pregam e falam de forma que Deus, a forma que Deus agiu com Adão foi matar Adão, enxotar Adão. Não, você vai para fora do jardim, mas em cima disso, em cima do estado de consciência, Deus estabeleceu outra aliança com Adão. Por quê? Porque Deus queria abençoar a terra. O propósito de Deus é abençoar sempre. Mas o homem continua errante. Adão, quando quebra princípio e peca, e ele percebe então que ele está nu, a primeira coisa que ele faz, ele vai pegar umas folhinhas verdes para cobrir o seu corpo, e Deus chega e diz assim: não, eu não quero o seu sacrifício, vai ser da minha maneira. Eu e você, nós temos que ter consciência de quando nós erramos, não adianta eu e você querer pregar remendo, não. Nós acertamos nos pés de Jesus. Não é da minha maneira, não, é da maneira que Deus estabeleceu. Não é com a religiosidade, porque Adão estava preocupado em tampar a parte exterior, mas Deus se preocupa com o interior. Não adianta a minha aparência, Deus está preocupado com o que está dentro de mim. Eu vou te dar vestes, Adão. Eu vou te dar vestes, não é da sua maneira, não é pelo seu sacrifício, mas é pelo meu. Ele fala: então você vai, mata o cordeiro e tira a pele do cordeiro e faz roupas. Isso é a primeira tipologia de Cristo na Bíblia. O cordeiro aponta para Jesus lá na cruz do Calvário. Aleluia. E o que houve quando faz o sacrifício do cordeiro? Derrama o quê? Sangue. Aí eu posso, para você entender, a aliança de sangue. E a partir de então, todos os momentos que Deus estabelecia aliança, um animal era sacrificado, porque a aliança de sangue. E Deus, quando faz, depois que o homem continua errante, Deus faz aliança
e aliança pós-dilúvio. Deus fez aliança com Noé antes do dilúvio, constrói a arca. Deus manda o dilúvio, Deus salva a família de Noé. Deus estabelece outra aliança pós-dilúvio, mas o homem continua quebrando a aliança. E Deus falou: olha, vocês vão se espalhar na face da terra. Deus não mandou o homem ficar junto, e a descendência de Noé, eles falaram: não, vamos ficar juntos, vamos fazer uma grande torre. Eles querem fazer uma torre, eles estão quebrando o princípio, eles estavam quebrando a aliança que foram estabelecidas por Deus. Deus mandou espalhar, Deus não mandou ficar juntos. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Deus, quando vê que o homem em rebeldia, quando resolve fazer a torre, que é muito famosa, nós aprendemos isso, ouvimos falar disso na escola, a Torre de Babel, Deus fala assim: desçamos e confundamos a língua. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade juntos, desçamos e confundamos as línguas, porque ele fala assim: ó, o povo é um e fala a mesma língua. Se nós não fazermos, não tem como mais parar o homem. Eles estavam da forma correta, fazendo a coisa errada. Se a igreja entendesse isso, pastor Gabriel. Quando eu falo de igreja, eu não falo da nossa igreja, eu falo de corpo de Cristo. Se nós entendêssemos isso, porque o próprio Criador, o próprio Deus, ele disse assim: olha, o povo é um e fala a mesma língua. Porém, eles estavam fazendo a coisa errada. Mas quando nós formos um e falarmos a mesma língua, não tem quem nos pare. Jesus falou assim: Pai, eu oro para que eles sejam um. Isso é unidade, a diferença. A diferença é que o povo, quando quebra aquele princípio, eles estavam fazendo a coisa errada, mas da forma certa. E Deus nos chamou para fazer a coisa certa da forma certa, em unidade, pensando igual, com a mesma visão, sendo um. Isso é unidade. Mas o homem continua sendo falho, quebrando princípios. E Deus sonda os corações. E Deus vai numa cidade chamada Ur dos Caldeus, que é o Iraque hoje. E Deus chama um homem, que naquele tempo, Deus o chama Abrão. Eu posso me confundir e falar Abraão, mas é a mesma pessoa. Abrão e Abraão são as mesmas pessoas. É que depois Deus muda o nome. Na medida que Deus foi caminhando, Deus muda o nome dele depois, na promessa. Deus chama Abraão lá no meio da idolatria, um lugar que chamava Ur dos Caldeus. Então Deus vai, em uma nação, Deus vai separar um homem para estabelecer uma nação. Deus não chamou uma nação e muitas nações. Deus separou um homem de uma nação e falou: agora eu vou estabelecer a minha nação. Eu vou fazer uma nação de um homem. E Deus chama Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus estabeleceu aliança com ele. Mas Deus falou: para você ter aliança comigo, Abraão, tem que ter renúncia. Para você ter aliança comigo, para eu começar a te usar na face da terra, você vai ter que renunciar a algumas coisas, você vai ter que deixar algumas coisas para trás, você vai ter que esquecer algumas coisas do seu passado, e você vai começar comigo agora. Deus arranca, sabe de uma coisa? Deus quer usar muito a mim e a você, mas existem coisas que eu e você nós precisamos renunciar. Deus quer dar, mas Deus precisa ter espaço. Para Deus dar, primeiro Deus vai ter que arrancar algumas coisas. Deus não usou Abraão na forma que ele estava e no lugar que ele estava. Sabe uma coisa interessante? No último final de semana, eu vi a irmã, falou com o pastor Cristiano assim: pastor Cristiano, nós precisamos trocar a cafeteira, porque o café não estava ficando bom, porque o café ele estava saindo com borra, não é isso? Mas depois eu lembrei, o problema não era o café, o problema era eu que estava fazendo o café errado. Porque eu, com muita correria, sabe o que eu fiz? Eu falei: eu não dá tempo de eu tirar o pó